Muitos até hoje se recordam do Barrett, Wade Barrett, King Barrett, seja o que for ali, Bad News Barrett. O fato é que muitos se recordam dele dos seus períodos como campeão intercontinental, que foram no total 5 vezes. E alguns também devem se recordar ainda de algo até mais longe, o tempo que ele liderava aquela antiga stable, o Nexus, né? O fato é que o Barrett sempre foi alguém aí que o pessoal esperava que seria um dos grandes heels que teríamos durante muito tempo, né? Primeiro por conta daquele Nexus, até antes, quando ele vence lá a primeira edição da NXT, quando era uma espécie de reality show ali, uma temporada. E o cara ali, ele tinha ainda o Chris Jericho como o instrutor da carreira dele, né? Então, o Barrett tinha tudo para ser um sucesso ali na WWE, e o pessoal sempre esperou isso, além de ser britânico ali, ser grandão, talentoso, teve um certo destaque inicial, não chegou a ganhar título mundial tão rápido, mas o pessoal esperou que era uma questão de tempo, e acabou não dando certo, né? A gente esperava bem mais do Barrett, e o Barrett acabou sendo apenas um cara de mid-card, embora tenha conseguido 5 vezes o título intercontinental. Você não lembra de quase nenhum reinado dele assim que teve um grande destaque. Os reinados deles ali realmente ficaram bastante discretos. Claro que 2 vezes ali, quando parecia que ele ia ter push, teve lesões. E essas 2 lesões acabaram atrapalhando um pouco isso. E a WWE é bastante rígida em relação a lesões. Se o cara lesiona, ele acaba perdendo uma oportunidade ali, acaba desperdiçando. E o Barrett depois acabou saindo da WWE, até fora da WWE não se tornou um grande nome. Então o Barrett, que era alguém que o pessoal via com o potencial de ser um dos grandes heels da nova geração, acabou não conseguindo esse feito e a gente com certeza esperava bem mais dele, né? Na lista tem aqui também o Ryback, né? O Ryback aí que já chegou a fazer parte do próprio Nexus que eu acabei de citar, só que não era o Ryback na época, né? Ele vem como Ryback até num período onde muitos pensam que era o Goldberg, né? O pessoal olha pra ele e fala, caraca, é o Goldberg retornando, porque a aparência na época realmente lembrava um pouco. Mas ele vem triturando os adversários, passando por cima deles, era um homem sem muitas palavras ali, estranho, né? Mas o pessoal via potencial porque ele era um cara grandão, né? E até se dizia, né? O Big Guy. E aí então, depois de um tempo ele vem se tornando um personagem esquisito, né? Aquela história de me alimente mais, né? Feed me more. E assim, no videogame o Ryback era um cara talentosíssimo, né? O moveset do Ryback no videogame era sensacional. Mas em combate eu não me lembro, mas não me lembro mesmo de um combate assim que ele, em termos de moves, foi espetacular igual era lá. Na verdade, às vezes ele cometia até alguns bots, alguns até acusavam o Ryback de machucar muitos adversários ali, que não tinha tanto talento, só tinha tamanho. E ele tinha uma cabeça meio doida, né? O Ryback nunca bateu muito bem e eu não sou eu falando isso. Várias pessoas já falaram isso, que o Ryback é meio doidão. E de fato, se você for ver algumas entrevistas que ele dá, ele não é um cara muito certinho, não. Ele é meio maluco, né? Isso deve ter atrapalhado um pouco a cabeça dele ali na WWE. Ele sempre falou que queria ser o novo John Cena, por exemplo. E assim, se esperava mais dele, sabe? Não que ele fosse um próximo top guy, mas esperava-se que talvez ele pudesse ter um mundial na carreira. E acabou que ele sai da WWE só com um título intercontinental de um reinado curto mesmo ali. Depois de muito tempo que ele foi ganhar esse título. E se tornou então até uma decepção para alguns, né? Então o Ryback se esperava bem mais dele ali, pelo potencial que ele mesmo se colocava. E acabou que não tivemos nada disso. E o Sin Cara, hein, meus amigos? O Sin Cara também aí, tanto o primeiro Sin Cara como o que ficou depois ali, que no caso era o único. Os dois Sin Caras, muita gente tinha muita expectativa, principalmente as crianças, né? Porque a gente tinha ali a saída do Rey Mysterio, então imaginava-se que o Sin Cara poderia ser o substituto do Rey Mysterio. Ele que chegou ali até um modelo interessante. Antigamente as lutas dele lá tinham uma iluminação especial. Então o pessoal pensava que, nossa, o Sin Cara vai ser louco, né? O Sin Cara fazia umas acrobacias legais no ar ali, era um high flyer legalzinho pra aquela época. Hoje em dia você olha e fala, putz, não tem nada demais. Mas o pessoal adorava o Sin Cara. Eu lembro muito bem que a popularidade dele subia, o pessoal comprava máscaras dele, vendia pra caramba. Só que nunca ganhou nada, né? Nunca ganhou. O Sin Cara talvez tenha ganhado um título de duplas, foi isso? Eu nem lembro o que o Sin Cara ganhou. Eu acho que ele não ganhou nada individual assim. Você não lembra de um nome forte assim que o Sin Cara tenha vencido. Aí você vai citar algum, talvez hoje em dia aí, que hoje em dia não é jobber, sei lá. O Drew, talvez ele tenha ganhado do Drew. Ele ganhou do Mahal, eu não lembro. Eu acho que ele já chegou a ganhar do Mahal.
que já ganhou o Mundial e tal, mas isso foi depois o Mahal foi ganhar o Mundial, não é naquela época eram jobbers, né? Então o Sin Cara também foi alguém ali que não virou absolutamente nada, na verdade ele se tornou um cara que o pessoal vive fazendo piada, né? Que toda hora faz bot, né? Toda vez que alguém erra o pessoal já associa o Sin Cara, então ele acabou virando mais uma piada e mais motivo de deboche do que uma carreira de sucesso, né? Outro que muitos esperavam bem mais. Nós temos na lista aqui o Cody Rhodes, né? O Cody Rhodes. Primeiro pelo nome dele, né? Ele vem então ali sendo filho do Dusty Rhodes, né? E irmão do Goldust. Então, tipo, o pessoal imaginou, não, então essa geração é uma geração de sucesso, vai ser um cara ali também um dos grandes nomes da WWE, seja face, seja heel. E olha, ele não foi uma decepção, ele tem o título intercontinental na carreira dele, ele tem título de duplas, fez parte do Legacy também. Ele teve destaque, só que assim, se esperava que talvez ele fosse um cara que teria mundial, que seria um cara do main event, porque o pessoal sempre enxergou isso nele, né? Ser um cara jovem, ser um cara de família, ele vai ali ter um grande destaque na WWE, ele vai ganhar ali, vai ter momentos dele na WrestleMania. Não teve isso, né? Não teve isso. Ele ficou, por exemplo, ultrapassado pelo Ziggler, pelo Miz, caras ali mais ou menos da mesma geração que ele, né? E caras até mais recentes aí já passaram as conquistas do Cody Rhodes também. O Cody Rhodes vai se tornar um cara esquecível. O Cody Rhodes está entre os caras que mais tem derrotas na história da WWE. E normalmente esses caras são caras antigos, né? Ou seja, que lutaram há muitos anos. O Cody Rhodes não. O Cody Rhodes não ficou tantos anos na WWE para estar nessa lista. Mas ele está nessa lista de caras que mais perderam lutas, né? Ou seja, depois ele teve aquela história lá de ele agir como Stardust ali, transformando a gimmick dele. Chegou ali a ter momentos onde ele poderia ter vencido o Money in the Bank, ele mesmo dá entrevistas, e 3 vezes que parecia que ele poderia vencer o Money in the Bank, ele não venceu. Teve um momento que ele poderia ter ganhado na WrestleMania lá o Intercontinental, também não ganhou, quem ganhou foi o Daniel Bryan, então sempre ficou no quase, e aí acabou que ele saiu da WWE. Hoje aí tem os próprios projetos dele lá com a All Elite, mas na WWE em si esperava-se bem mais, e o Cody Rhodes acabou sendo ali um nome de no máximo um mid-card e às vezes até sendo bastante jobber. E um nome recente que vem se tornando uma decepção é do Sami Zayn, cara. Mesmo aí recentemente ele tendo vencido o título intercontinental, mesmo ele ainda tendo a oportunidade de nos próximos anos conseguir aí se tornar um superstar importante, cara, por enquanto ele vem sendo uma grande decepção e se esperava muito mais do Sami Zayn, cara, mas muito mais. Desde os tempos do NXT, todo mundo associava a imagem dele à imagem do Daniel Bryan, que ele seria ali então um babyface top ali, ao estilo do Daniel Bryan, underdog ali. Alguns comparavam até com o Ziggler também, no período que o Ziggler estava como babyface também num estilo underdog. Outros diziam que ele seria até uma espécie de sucessor do John Cena, talvez não no estilo top guy, mas que iria ali ser o cara a substituir a lacuna das crianças ali que gostam de torcer por um herói igual o John Cena era. Porque o Sami Zayn sempre foi um superstar respeitoso, sempre vendeu bem a ideia ali de renegado, e aí a própria estreia dele ali lutando lesionado contra o John Cena, só que ele sempre deu azar também, né? Porque nos momentos que parecia que ele ia ter destaque, ele acabava se lesionando. E nisso a WWE ali, vendo a quantidade de lesões que ele sofreu, é uma das razões de hoje em dia não utilizar o Sami Zayn pra lutar tanto, né? É isso que o Vince McMahon enxerga, como ele é um cara que sofre risco de sofrer lesões, então quer utilizar ele dessa outra maneira. Só que é um desperdício porque, primeiro, ele é muito talentoso. Quem já viu as lutas que ele já teve já com liberdade sabe que o Sami Zayn é um dos grandes talentos que a gente tem. Então é um desperdício você não utilizar o talento do Sami Zayn e fazer ele ter esse papel bobo que ele tem hoje em dia. E ele também, como personagem babyface, funcionava muito melhor, né? Hoje em dia, como heel, ele só tenta irritar mesmo, só tenta falar sem parar ali, sem sentido algum as coisas que ele fala, é só pra realmente encher o saco, né? E muitas vezes ali, andando com Nakamura, Cesaro, um negócio mais aleatório assim, né? Ele poderia ter tido histórias bem mais interessantes. Ele até teve lá com o Kevin Owens, tanto rivalizando como fazendo alianças, mas também não andou pra frente. Eles poderiam ter até uma dupla, né, de destaque. A WWE, pelo menos até hoje, não quis utilizá-los dessa maneira. Então, é outro nome que com certeza é uma decepção. Esperava-se que o Sami Zayn, cara, ia ser um dos grandes nomes. E no fim das contas, o Sami Zayn apenas se tornou ali um falastrão, um cara que muita gente usa como piada, que toda hora tá perdendo ali, até recentemente tá ganhando bastante,
aqueles combates onde ele faz um golpe apenas e é campeão intercontinental, pelo menos no dia que eu tô gravando. Só que, cara, eu não vejo muito futuro no Sami Zayn pelo caminho que estão dando aí pra esse personagem dele. E infelizmente, né? Infelizmente, espera-se então aí que o Sami Zayn também irá se tornar um desses caras da lista. Alguém que a gente esperava que fosse muito mais.